Hoje o nosso podcast é com a Milhas Viagens e Turismo, com a empresária Alessandra Steca. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Marisa, tudo ótimo. Alessandra, qual a sua formação acadêmica? Sou formada em turismo, bacharel em turismo há muito tempo atrás. Faz bastante tempo mesmo de formação, né? Faz bastante tempo. Alessandra, quando alguém te pergunta o que você faz da vida, o que você responde? Hoje eu acredito que eu sou uma realizadora de sonhos, né? É óbvio que uma agência de viagem é muito complexo, todo o serviço que nós prestamos, mas o que mais nos move é ter essa responsabilidade e essa alegria de realizar sonhos de muitas pessoas. Alessandra, quando surgiu essa paixão que você tem por viagens? Na verdade, eu sempre gostei muito, desde pequena, de mapa, de história, tanto que outro dia encontrei um professor de geografia, ele me lembrou, falou, você era a minha melhor aluna. Eu falo, ai, aí começa, né? Você começa a entender. Então eu sempre tive essa ligação com isso, com o mundo, né? E aí fiz a faculdade de turismo, que na época, quando eu escolhi fazer turismo, foi onde já se viu fazer turismo. Na época a gente não ouvia dizer. E você, né, foi fazer em Belo Horizonte, fui fazer, né? Em Belo Horizonte. Então, assim, todo mundo fazia medicina, direito, né? Quem morava em Cacoal saía para estudar, para fazer cursos que as pessoas acreditavam que eram os únicos promissores. Sim. E eu falei, não, eu vou fazer turismo. E aí foi, peraí, turismo? Como assim? E fui, encarei. Acabou que eu voltei para Cacoal e aí fui embora para a Europa. Me formei e trabalhei muito pouco na área. Quando eu fui para a Europa, eu morei 7 anos lá e ali eu comecei a viajar pela Europa toda, conheci vários lugares, vários países antes de voltar. E aí me despertou essa vontade de trabalhar com agência de viagens. Vim a Cacoal umas férias, a paixão já estava latente. E aí eu vim de férias e decidimos montar uma agência. Busquei as minhas coisas, em 40 dias eu estava de volta montando uma agência de viagens. E eu te acompanhei durante toda essa trajetória da Alessandra, eu acompanhava. Alessandra, por quantos países você já viajou? Outro dia eu fui fazer a conta, porque perde, né? Tô curiosa. Perde a conta, perde as memórias, porque a gente vai... É muita coisa, né? Sim. E eu viajo muito. E eu fui contar, deu 48. Nossa. 48 países. Se você falar assim, nomeia pra mim, eu não lembro. E não é só passar, é conhecer mesmo. Eu imprimi os países e fui ticando, porque eu não lembrava. Uhum. E, assim, fotos eu não consigo, assim, catalogar, porque é muito, né? Sim. E fora os lugares que eu já voltei várias vezes, né? Países que eu já fui várias vezes, cidades que eu já voltei várias vezes. O Brasil ainda falta alguns estados para eu conhecer. Eu acho que isso enriquece muito, né, a minha autonomia na hora de uma consultoria, né? Eu tenho mais propriedade. Então, assim, eu busco sempre estar aumentando essa minha lista de destinos conhecidos. Mas no Brasil deve faltar só alguns. Porque... Falta onde tem uns perrengues, sabe? Eu meio que fujo. Não assim perrengue, mas é o perfil de viajante. Certo. Né? Então, assim, hoje eu falo, mas esse lugar, o receptivo é longe, é tudo longe, tem que... Então eu falo assim, tô meio com preguiça, mas eu tenho que ir, tenho que fazer esses destinos aí que estão faltando na minha lista. Mas quais os tipos de viagem você costuma organizar, Alessandra? Marisa, eu penso da seguinte forma, hoje a tendência do mercado é o quê? As agências focarem num nicho de mercado, né? Focarem num perfil de cliente e trabalhar aquele cliente. Eu acho isso muito audacioso da minha parte. E eu não quero menosprezar ninguém que queira viajar. Porque eu vivo numa cidade pequena, né, que eu conheço muita gente, que tem diversos perfis de cliente, do que quer uma viagem econômica, o que quer uma viagem de luxo, uma viagem personalizada, que na verdade depois eu vou falar sobre um pouquinho de personalização, que eu quero explicar uma coisa para todo mundo que é muito importante. Então, assim, a gente, na agência hoje, a gente tem vários departamentos que cuidam de qualquer tipo de perfil de cliente. Ótimo. Então, o viajante que quer aventura, que quer luxo, que quer uma viagem econômica, que vai viajar pela primeira vez. Uma viagem romântica. Uma viagem romântica, uma viagem de conhecimento espiritual. Legal. Então, assim, eu busco, né,
ter parceiros de todas as áreas, buscar os melhores fornecedores, as melhores operadoras diante do perfil do cliente e desenhar essa viagem e realizar esse sonho de cada um. Eu acho que isso é importante quando a gente vive numa cidade que, assim, eu me sinto responsável por isso, sabe? Sim. Assim, você vende tal coisa, eu vendo, eu tô aqui para, na verdade não é que eu vendo, eu realizo isso para você. Sim. Eu tenho essa capacidade de realizar. Com certeza. Alessandra, como você se mantém atualizada sobre destinos e tendências do setor de turismo? Bom, nós como agência, né, eu já estou no mercado há 15 anos, uma coisa que me favorece muito é o meu network. Então eu conheço assim muitos fornecedores pessoalmente, eu visito essas empresas, eu vou nas feiras que tem de turismo no Brasil e às vezes fora do Brasil. Então assim, o meu network é muito bom. E isso é muito importante porque o nosso fornecedor é o meu parceiro. Eu tenho que saber com quem eu estou andando de mãos dadas para oferecer o melhor para o meu cliente, né? Então a gente busca assim, tá sempre em contato com essas parcerias, tá sempre indo nas feiras, esse network. Eu tenho grandes amigos que estão na área há muito mais tempo que eu. A gente troca muita figurinha, porque no mercado existe de tudo. Existem operadoras que agem de má fé, existem companhias aéreas que a gente sabe que não tem responsabilidade com o passageiro e a gente também tenta se esvair dessas companhias. Então, isso é muito importante. E o que eles oferecem para a gente em contrapartida desse network todo, de todo esse ciclo que a gente vive, é o quê? As operadoras vêm nos visitar, a gente marca workshop com eles, a gente tem reunião semanal com os fornecedores de treinamento de destino. Então, a nossa equipe está sempre atualizada com esses treinamentos online, que isso ajuda muito a gente, Sim. Né, o online. Então, assim, a gente tem esse treinamento constante. E o que é essencial para desenhar uma viagem? É diagnosticar o perfil de cada cliente. Isso é de extrema importância. Às vezes, você que quer fazer uma viagem, é muito importante você dizer para nós o que você espera dessa viagem. Qual é o seu perfil, qual o que você quer investir. Diante disso é que a gente vai construir essa viagem para eles, né? Para vocês que estão aqui nos assistindo. É importante a gente saber isso. E depois disso, nós, com o perfil do cliente, nós vamos escolher os melhores fornecedores diante desse perfil. Porque são fornecedores que você já tem o hábito de trabalhar, né? Então, com certeza. Isso que dá credibilidade à agência, ao trabalho da Alessandra. Alessandra, quais os destinos que estão em alta atualmente? Essa coisa de destino em alta eu acho muito interessante. A gente vê lá falar, Japão, por exemplo, é o destino de 2026. Aí Zimbábue, Índia, aí no Brasil um destino menor. Agora eu te pergunto, se você não foi num lugar, ele vai ser novo para você. Verdade. É a mesma coisa um filme. Esse filme é lançamento. Mas, gente, se tem um filme que lançou há 5 anos atrás eu não assisti, para mim vai ser lançamento na minha vida, vai ser novo para mim. Então, assim, os destinos que a gente vê, que são trabalhados, que são os destinos do momento, às vezes existe uma situação, eles acabam tendo uma luminosidade maior, que atrai mais pessoas, as tarifas às vezes oneram por ter muita demanda para aquele lugar. Então o destino, eu acredito que é onde você deseja, onde você sonha e onde a gente vai realizar. Eu acho que essa é a tendência, eu acho que nessa linha que eu acho que deve ser trabalhado, sabe? Mas eu estou com uma curiosidade, assim, bem rapidinho, que nosso tempo é curto, mas você tem clientes que querem ir para o mesmo destino 2 vezes? Sim. Tenho clientes, e eu também sou assim, tem um lugar que eu gosto de ir. Por exemplo, eu gosto de conhecer lugares, né? Eu gosto de conhecer lugares e tal. Cada viagem é um destino, mas é um lugar que eu gosto de voltar, por exemplo. Eu amo Cancún.
Cada 1 ano e meio, 1 ano eu tô em Cancún. Eu amo Arraial da Ajuda. Eu vou para Arraial da Ajuda. Então, assim como os meus clientes também. Eu tenho um cliente que foi para Nova York passar Natal o ano passado. Não, ele foi no verão do ano passado. E agora ele vai passar Natal e Ano Novo. Ele falou, não, eu quero ir para Nova York em todas as estações. Eu já tô indo em 2. Eu falei, ok. Então tem muito disso, sim. Alessandra, que tendências você vê para o turismo nos próximos anos? Eu acredito assim, nós tivemos vamos dizer aí, uma mudança de comportamento muito grande depois da pandemia, do nosso passageiro, tá? Nós tínhamos aí uma migração de cliente muito para a internet, né, para o online, para as operações online de internet. E pós-pandemia, esse cliente voltou. E esse cliente entendeu que a personalização, a busca de uma agência faz toda a diferença. Porque assim, quando você busca, é como nós no nosso trabalho, a gente também é tudo online, nossas operações são online, só que nós somos o filtro. Então, quando a gente vai verificar um aéreo, por exemplo, a gente que vai filtrar se aquele aéreo tem uma conexão boa, se aquele aéreo dá tempo da conexão, se aquele aéreo é de uma companhia confiável, nós temos um filtro de conhecimento que na internet não tem. Então, assim, essa personalização a gente vê que é uma grande evolução. E a tendência do turismo é isso. Hoje você vê as empresas que personalizam, que fazem um cuidado diferente, é o que está dominando. E a gente tem buscado muito isso. Então, assim, o nosso passageiro, quando ele chega na agência, ele só vai parar de falar com a gente quando ele volta. E ele nunca para, porque quando ele volta, ele já pede a próxima. Porque ele gostou tanto do que a gente faz, que ele fala, eu quero que você já organize a próxima. Disso eu tenho certeza. O que diferencia um consultor de viagens de plataforma online de reservas? Olha, o online é exatamente como eu te falei. Não existe filtro, e não existe cuidado, e não existe a manutenção. Por exemplo, um cliente faz uma compra para janeiro. Até janeiro, muita água rola. Alteração, cancelamento. A gente faz uma venda, nosso trabalho começa ali. Então a gente começa a monitorar, né? Então a gente começa a monitorar, começa a organizar. Eu comprei uma passagem na Milhas. A Milhas vai cuidar se você tem hotel, se você tem seguro, se a sua documentação está ok, se você tem, se o voo alterou. Ou seja, numa plataforma, você não tem esse cuidado, e tem um outro porém. Se você precisar resolver qualquer coisa, tudo online ou por telefonia. Como é que você para uma viagem se você tem alguma coisa para resolver no meio da viagem? Então, nós somos responsáveis por todo esse cuidado. E que esse filtro não existe, esse cuidado não existe, você tendo uma compra via internet. E que conselho você daria para alguém que quer viajar agora? O conselho que eu daria para alguém que quer viajar agora é vir falar comigo no meu Instagram. Claro, com certeza. Nos procurar. Mas assim, o que a gente foca muito para o cliente ter um bom investimento é o quê? É ele buscar com uma certa antecedência. Às vezes um cliente nos procura com uma antecedência muito longa. Como a gente tem já uma prática de noção, principalmente em relação a valores, a investimento, a gente faz a busca e fala, olha, vamos esperar um pouquinho, a gente vai monitorar seu voo. Então, a gente vai cuidando para ter uma tarifa mais acessível. Então, a antecedência é um fator muito importante para quem quer viajar. A gente consegue boas tarifas, mas quando é muita antecedência também não. Então, assim, é sempre trabalhar aí com uma margem de 6 meses a 3 meses. É óbvio que de última hora também tem. Só que nós temos um problema de aéreo aqui. Né? Inclusive, é uma coisa que eu percebo que você consegue lidar bem, porque cada lugar depende de uma época que você vai viajar, né? E tudo isso você consegue passar para o teu cliente, né? Hoje a gente estava conversando assim lá na agência, o quanto a gente estava organizando vouchers para fazer entrega de viagens que já estão próximas, né? Que a gente acaba, tem muito cliente que fala, não, deixa eu pegar mais para frente e tal.
O checklist que a gente faz de tudo, sabe? E assim, esse checklist a gente também tem que fazer antes de fazer a venda, porque às vezes o cliente pede um destino que a temperatura não é boa, ele às vezes não sabe que lá é inverno, que lá é verão. Então a gente tem muita informação que a gente tem que passar. E essa é a diferença de você ter uma pessoa, uma agência de viagens cuidando do seu negócio, da sua viagem. Porque, por exemplo, você tem um médico de confiança? Sim, claro. Você tem um dentista de confiança? Sim. Então, hoje as pessoas têm um consultor de viagem de confiança. Verdade. Eu tenho clientes que estão comigo desde que eu abri a agência e eu sei para onde ele foi, qual hotel ele ficou. Você vai criando uma intimidade que cada dia, em cada viagem, você vai entendendo mais e você vai entregando melhor. E superar a expectativa é a nossa missão, é a nossa meta, né? De cada viagem ser uma melhor que a outra. Alessandra, deixe uma mensagem para os viajantes. Olha, eu não vou nem deixar uma mensagem para os viajantes, eu vou deixar uma mensagem para todas as pessoas. Eu acredito que hoje, uma das maiores benefícios que a gente tem para a nossa vida é fazer uma viagem. Porque quando você viaja, você se permite a se adequar, a conhecer o novo, a superar os seus medos, os seus anseios, a realizar, né, expectativas, fazer com que essas expectativas sejam superadas. E isso quando a gente fala, né, para melhorar a saúde mental. Então, assim, hoje a gente vê o quanto viajar faz bem para as pessoas, né? E com certeza. Quando eu falo assim, eu dou muita segurança para o meu passageiro, porque eu falo, olha, eu tô aqui, eu tô com a minha equipe do lado de cá. Eu tenho cliente que às vezes nunca viajou e tem esse receio. Não tenha medo, não tenha medo. Você tem, né, quando você tem alguém de confiança cuidando para você de uma viagem, você vai ter todo o suporte. Então, com assim, certeza. tem que viajar, tem que investir, é o melhor investimento para a vida, né? Porque você vai conhecer o novo. Tem coisa melhor que você conhecer o novo, né? De você ver uma nova realidade, uma nova cultura, uma nova gastronomia, que seja no Brasil, porque a gente tem um país tão diverso, né? Que aqui você está aqui, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vai para Maceió, você vai... Sim. Tudo muito diferente. Então é isso, aproveite a vida da melhor forma, viajando. Alessandra, qual a importância para a Milhas Viagem e Turismo participar do Troféu Cacau de Ouro? Bom, o Troféu Cacau de Ouro para mim é muito importante, porque eu conheço o seu trabalho de muitos anos. Você é uma mulher admirável. Obrigada. Você tem prestígio, a gente sabe que é um trabalho sério. Me sinto honrada de estar participando do seu evento. Além da nossa amizade, você sabe o quanto eu te admiro profissionalmente. E sim, é um evento assim, que eu faço questão de estar participando, de estar prestigiando. E assim, é uma alegria, é muito importante, porque a gente sabe que você tem muita credibilidade no que você faz. O seu trabalho é muito sério como jornalista, né? Você sempre faz as coberturas dos eventos muito seriamente. E isso você traz com o Cacau de Ouro. Você vê quantos empresários hoje da nossa cidade, né, prestigiam esse evento. Verdade. Né, estão com você. Né, estão com você para quê? Para a gente solidificar as nossas marcas, né? Num evento tão importante, tão sério quanto o seu. Eu agradeço as suas palavras. Obrigada.